Olá, querido amigo, querida amiga, é sempre uma honra ter a sua companhia do outro lado enquanto partilhamos mensagem de salvação. Quero convidar a sua atenção para o livro de Marcos. Marcos, o capítulo número 8, e vou tomar a leitura do versículo 22 ao versículo 25. Diz a palavra do Senhor. E chegou a Betsaida, e trouxeram-lhe um cego, e rogaram-lhe que lhe tocasse. E tomando o cego pela mão, levou-o para fora da aldeia, e cuspindo-lhe nos olhos, e impondo-lhe as mãos, perguntou-lhe se via alguma coisa. E levantando ele os olhos, disse: Vejo os homens, pois os vejo como árvores que andam. Depois tornou a pôr-lhe as mãos nos olhos, e ele, olhando firmemente, ficou restabelecido e já via ao longe, e distintamente a todos. Que Deus adicione bênçãos à leitura de sua palavra. Vamos orar. Nosso Deus, nosso Pai, por favor, dê-nos, Senhor, a compreensão clara da sua palavra e permita que no final desta mensagem possamos todos ser edificados no nome de Jesus. Amém. Vamos falar no tema o segundo toque. O segundo toque. A nossa história, ela está enquadrada no livro de Marcos. É interessante saber que todo o autor na Bíblia, ele escreve com um propósito em mente. Ele escreve mensagem específica para um grupo específico, numa localidade específica. E esta é a realidade de Marcos. João Marcos escreve para um grupo específico, uma mensagem específica, para um momento específico. E ao lermos Marcos 8, o versículo 22 ao 25, nós vamos entender que é o milagre da restauração da visão de um homem. Diz o texto que trouxeram para Jesus um cego. Quem trouxe o cego para Jesus não é revelado. Se era uma pessoa, 2, 3, 4, a Bíblia não nos diz quantos eram os homens ou as mulheres que trouxeram este cego. Mas mesmo a Bíblia não nos dizendo a quantidade de homens que trouxeram este homem, nós ainda assim conseguimos aprender importantes lições a partir desta história. E a importante lição que nós vemos logo no versículo 22 é que quando ajudamos alguém, nem sempre o nosso nome será notado. Quando levamos alguém para Jesus, nem sempre o nosso nome será mencionado. Porque o mais importante não é nós sermos vistos. O mais importante é a nossa ação em levarmos alguém para Jesus. A outra lição importante que ainda vemos no versículo 22 é que estes homens, eles sabiam que o amigo era cego. Um cego é alguém dependente, depende de outros para se mover, depende de outros para comer, depende de outros para fazer algumas necessidades. Então este grupo de amigos, eles chegaram a uma conclusão de que se queremos dar independência ao nosso amigo, a primeira coisa que devemos fazer é levá-lo para Jesus. E eu pergunto, que tipo de amigo tu és? E que tipo de amigo tu tens? Será que temos amigos que quando nos encontramos em problemas nos levam a Jesus? Ou será que os tipos de amigos que temos são amigos que ao invés de nos levar aos pés de Cristo, nos levam para as discotecas? Ou será que o tipo de amigos que temos são amigos que ao invés de nos levarem para Cristo, nos levam para as casas escuras? Que tipo de amigos nós temos?
Estes amigos, eles entenderam que a melhor maneira de ajudar o nosso amigo é levá-lo até a Jesus. E uma palavra importante que me chama a atenção no versículo 22 é a palavra trouxeram-lhe. A partir da gramática grega, esta palavra ela conota esforçar alguém. Em outras palavras, provavelmente o cego não tinha interesse de ir até Jesus, mas os amigos forçaram-lhe a ir até Jesus. Grandes amigos são esses que, mesmo quando nós não queremos ir até Jesus, eles nos levam obrigatoriamente. Grandes amigos são esses que oram por nós, intercedem por nós, mesmo quando nós não pedimos por suas orações. Estes são tipos de amigos que cada um de nós deve procurar ter. Estes são os tipos de amigos que cada um de nós deve procurar ser. Queridos amigos, prezados irmãos, o versículo 23 vai dizer que Jesus, tomando o cego pela mão, levou para fora da aldeia. Aqui nós percebemos que um grupo trouxe o cego para Jesus e Jesus toma a mão do homem e vai com ele. Os que trouxeram ficaram. Jesus lhe toma e segue. Queridos amigos, prezados irmãos, momentos há na vida em que nós vamos levar o nosso amigo para Jesus e Jesus vai tomá-lo pela mão. Já não será nossa responsabilidade em seguir, porque no momento em que Jesus tomar a mão do nosso amigo, no momento em que Jesus tomar a mão da nossa amiga, essa pessoa estará segura nas mãos de Jesus. Os amigos já não seguiram, porque eles entenderam que se Jesus o segurou pela mão, não há melhor segurança do que ser agarrado pelo próprio Criador. Não há melhor segurança do que ser agarrado pelo próprio Salvador. E Jesus, quando tomou pela mão, queridos amigos, Jesus levou este homem. E a Bíblia vai dizer que Jesus cuspiu nos olhos do homem para restaurar a cegueira deste homem. E Jesus lhe pergunta: vês alguma coisa? O cuspe é algo que parece, ao dizer cuspe, soa nojento. Mas para o conhecimento, a compreensão judaica, o cuspe de um primogênito acreditava-se que tinha o poder de cura. Aliás, ninguém na escola aprende a usar cuspe quando passa por um arranhão. Mas por natureza, naturalmente, nós, quando nos raspamos em um arame ou em algum ferro, nós pegamos o cuspe e passamos por cima. E eu pergunto, foste a alguma escola e aprendeste isso? Não, é o conhecimento natural de usar o cuspe e passar por cima de um arranhão. E para os judeus, eles acreditavam que o cuspe do primeiro filho tem poder de cura. Então Jesus usa o conhecido para revelar o desconhecido. Jesus toca neste homem e lhe perguntou se via alguma coisa. O jovem, ele poderia ter dito, vejo ou não vejo. Seria esta a simples resposta. Mas ele vai dizer assim, e a Bíblia vai dizer no versículo 24, e levantando ele os olhos disse, vejo os homens, pois os vejo como árvores que andam. Aqui agora temos problema. Este homem, ele vê, mas ele diz que vejo as pessoas como árvores que andam. E Jesus, ele vê que este homem ele tem um grave problema. Este homem não pode voltar para a comunidade, não pode voltar para a aldeia com uma visão distorcida. Não pode voltar para a aldeia, não pode voltar para a comunidade vendo as pessoas como árvores que andam. Porque se ele voltar para a comunidade vendo as pessoas como árvores que andam, este jovem ele vai subir nas pessoas.
Este jovem, ele vai procurar cortar as pessoas, julgando que são árvores. Este jovem, ele vai passar pelas pessoas e não vai saudar as pessoas, contando que são árvores. Este jovem, ele vai bater nas pessoas, contando que são árvores. O que eu estou a querer dizer aqui é o seguinte: quando você desperta pela manhã, dormiste com alguém, levantas e não passas palavra para a pessoa que passou a noite contigo no mesmo quarto, é porque para você o cônjuge é uma árvore que anda. Quando você sai de casa, vai para o trabalho, passa pelos colegas de trabalho e não dás a saudação, é porque para você, aquelas pessoas para ti não são pessoas, são árvores que andam. Quando você, no teu trabalho, há disponibilidade de promoção de alguém e você tira o nome daquela pessoa e colocas o nome do teu familiar, é porque para ti aquela pessoa não tem necessidade. É árvore que anda. Quando você chega num chafariz e você remove os bidões da outra e coloca os teus bidões em frente, é porque para você, a tua amiga, aquela outra pessoa é apenas uma árvore que anda. Quando você, em pleno concurso público, as pessoas transpiram revisando, as pessoas transpiram para fazer o exame, transpiram em escrever o exame, mas afinal de trás, você já vem com uma lista e coloca os nomes das pessoas que te corromperam por trás, é porque todos aqueles outros que esforçaram-se a estudar, esforçaram-se a escrever os exames, são para ti árvores que andam. Queridos irmãos prezados, árvores que andam é quando você vê uma jovem e você abusa dela e nem sequer lhe dá casamento, é porque para você a filha de outra pessoa é árvore que anda. Árvore que anda é quando você aceita um jovem pelas coisas que pode te oferecer e você gasta de tudo que ele te dá e você acaba descartando o jovem, porque para ti ele apenas é a árvore que anda. Este jovem, ele vê as pessoas como árvore que andam e Jesus diz assim: não pode voltar para a aldeia assim, porque senão vai ter muito perigo. É um perigo quando as pessoas têm uma visão distorcida sobre outras pessoas. E eu ainda paro para fazer a seguinte questão: se este jovem viu de longe os outros como árvores que andam, como é que ele viu Jesus, que estava perto, próximo a ele? Também viu Jesus como árvore que anda. Quando o ser humano tem uma visão distorcida de Jesus, é um perigo para a sociedade. Quando o ser humano tem uma visão distorcida sobre quem Jesus é, quem Deus é um perigo para a sociedade. Este homem, ele tinha uma visão distorcida. E a Bíblia vai dizer assim no versículo 25. E Jesus tornou a pôr-lhe as mãos. Este homem, ele precisava do segundo toque. E aquele que começou a boa obra nele não poderia lhe deixar voltar com aquele tipo de visão distorcida. Queridos amigos, Jesus lhe segurou para a mão, porque quando Jesus nos segura para a mão, é para trazer em nós uma restauração completa. Você não pode dizer que estás segurado pelas mãos de Jesus e ainda demonstras um comportamento como se estivesses a ver pessoas como árvores que andam, porque quem Jesus lhe segura pelas mãos, Jesus traz em sua vida uma restauração completa. E Jesus, a Bíblia diz que tocou-lhe pela segunda vez nos olhos. E a Bíblia vai dizer que ele começou a ver todos de forma distinta. Ele viu Jesus claramente e viu os outros de longe também claramente. Eu e você precisamos de um segundo toque. Sim, nós precisamos de um segundo toque, porque muitas das vezes nós vemos as pessoas como árvores que andam. E eu quero fazer um apelo para você nesta noite. Gostaria de se juntar a mim, dizer assim: Jesus, muitas das vezes eu tenho visto outras pessoas como árvores que andam, mas eu quero que o Senhor toque os meus olhos pela segunda vez,
para que eu possa passar a ver de forma clara e de forma distinta, para que eu possa passar a tratar os outros a par de igualdade, para que eu possa amar ao meu próximo tal como amo a mim mesmo. Eu te desejo receber o segundo toque de Deus. Se é este o teu desejo e a sua oração, eu lhe convido para curvar a fronte enquanto estaremos orando. Oremos ao Senhor. Nosso Deus, nosso Pai, perdoa, Pai, os nossos pecados. Nos momentos em que vimos outras pessoas como árvores que andam, te pedimos que nesta noite o Senhor venha tocar os nossos olhos pela segunda vez, para que possamos ver as pessoas de forma clara e distinta. Te pedimos que o Senhor venha transformar-nos por completo, para que possamos amar o nosso próximo, tal como amamos a nós mesmos. Em nome de Jesus, nós oramos. Amém.